estamos de volta com o programa Tribuna Livre, com a palavra aqui, Narciso. Por que toda vida que o Narciso tem que começar, hein? É porque ele está introspectivo, hoje ele quase não está falando. Não, Osmir, você sabe, se perguntar ao Osmir qual a maior honra da vida dele, o Osmir vai logo... A gente imagina que ele foi funcionário, gerente do Banco Brasileiro, disse, é porque eu fui constituinte. Mas é uma honra, né? Claro, claro. Você sabe que eu não carrego essa vaidade? Eu sei que você também foi. Eu não carrego essa vaidade. Sim, mas Osmir... Sim, cada um com o seu cada um. Cada um com seu cada um. Cada qual do seu quadrado. A nossa Constituinte, a nossa Constituição, ela cometeu um pecado capital. Ela, em vez de ser elaborada olhando para frente, ela olhou para trás. E nesse olhar para trás, os acertos da ditadura, da Revolução, de 64, foram trocados por erros. Claro que tinha mais erros a ser corrigidos do que acertos. E a nossa Constituição, doutor Eduardo, permitiu que de lá para cá nós saíssemos de 2 partidos para hoje 35 e tem 24, João, 24 esperando. Esperando, sim. Não tem 1000 lava-jato, não dá tempo de combater a corrupção que esses partidos vão ter. Aí eu trouxe aqui. Desde 1789, quando os americanos elegeram o seu primeiro presidente, George Washington, para cá, só 2 partidos se reservam na presidência. E ninguém reclama, ninguém está reclamando do sistema. De lá para cá... Mas lá tem outros, né? Peraí, deixa eu estou dizendo. De lá para cá, é a mesma legislação, com leves mudanças, como a que proíbe uma terceira eleição para a mesma pessoa para presidente da República. Já bem recente, né? Mas o Narciso insiste, permite. Não, você insiste em colocar a culpa na Constituição que não tem. Não é a Constituição de 88 responsável por essa quantidade enorme de partidos. Foi uma lei complementar que não colocaram cláusula de barreira em cima dela. É bem diferente. Sim, não, mas Não eu vou chegar lá. Aí, como houve uma liberalidade para a criação dos partidos, e dada a nossa cultura anárquica, diga-se de passagem, aí criou-se essa quantidade de partidos, que chega a um ponto, João, que hoje o presidente da República é do seu partido, do PMDB, numa casa que tem 513 deputados. O seu partido tem 68 deputados. Não tem, e eu que vivi naquela casa, não tem jeito, seja com Temer, com Dilma, com Aécio, com Alckmin, com não Marina, tem com Qualquer, que só forma a maioria comprando, corrompendo bancadas. E é isso que nós... Nada, volta a repetir. E o que foi que aconteceu esse ano? Conclua, por gentileza. O que foi que aconteceu esse ano? Pra poder ouvir Faltando os outros. um ano da eleição, abriram uma janela partidária, faltando... Porque diz que... Excrescência, isso. Que um ano antes da eleição, você não pode mexer na regra eleitoral. Um ano antes da eleição, no mês de fevereiro, 92 deputados trocaram de partido. João, Não, essa é... a obra... Não, eu acho que tem que ter um regramento melhor aí. Agora, o regramento principal a ser feito, que era a criação de causa de barreira. Eu só quero discordar. Como existe em todos os partidos, o Em seu todos os partido foi países. o primeiro a ser contra. Claro, porque Seu ali partido- tinha olha só. O seu partido foi o primeiro a ser contra. E nós temos nossas razões, mas eu não quero entrar aqui por causa do tempo. Eu queria entrar só assim. Eu quero discordar do ponto em que a gênese da corrupção, ao menos essa grande que a gente está vendo agora, ela está no número de partidos. Ela está em outro ponto. Ela está no financiamento de campanha. Isso é outra hipocrisia. Não é. A gênese da corrupção, ela está no financiamento de campanha.
Bom que a gente evoluiu agora para não ter mais financiamento empresarial. Porque qual era o empresário que ia dar... Vai ter o recurso? empresarial Só Caixa 2. E vai ter no Caixa 2. Muita Pode ter Caixa no 2. Caixa Mas dois, minha mas aí coisa. você nessa tem... eleição? Você O vai quê? ter os mecanismos. Os caixadores que vão ter por aí? Tu tá maluco? Vão ter que ter os mecanismos... Os caixadores que se pegarem e pegam controle. assim, Porque senão 1%. o caixa 2 vai rodar solto. E aí a Mas gente pode volta ter para o mesmo certeza. ponto. Pode Então, ter enquanto certeza. nós tivermos um financiamento de campanha nesses níveis, nós vamos ter sempre o Então, fantasma deixa eu da fazer uma corrupção. pergunta para você. Por que nos Estados Unidos o financiamento é livre e, ao contrário, quem tem mais capacidade de arrecadar é que melhor está preparado para exercer, porque há confiabilidade de setores empresariais e tudo. Por que não há essa corrupção? Os Estados Unidos, nesse ponto, ele não é o melhor exemplo, Zia, porque É, ali sim. não bateu ainda... Quer dizer que quando não o é de melhor acordo com a exemplo. conveniência Não é da de vocês, não é o conveniência. melhor Não, exemplo. mas aí só um Mesmo. pouquinho. O Ele caso não americano é o ele seguinte, não há uma é. diferença substancial. Não é. As empresas colaboram apenas para um partido. Os jornais são claramente claramente de definidos. linha, Eu vou definidas. apoiar tal e tal. apoia Então mesmo. as regras são claras. Ali É uma democracia é que um outro funciona parâmetro. a esse tempo inteiro. Mas eu quero dizer, Tá certo? É claro e aberto, mas ele está Acho colocando que não- que é contra o financiamento Acho que é uma privado, hipocrisia, eu sim. sou contra. Acho E que é é isso o modelo brasileiro. Porque nenhum capitalista dá dinheiro sem querer algo em troca. Para o modelo Isso brasileiro. aí, meu amigo, é do E se é ele do der pelo capitalismo. Caixa 2? Ele É não a vai mesma querer. coisa, a mesma coisa. São Pior as ainda. oligarquias, Pior, meu eu amigo. espero que o As TSE oligarquias esteja preparado partidárias. para fiscalizar isso. Eu Mas espero. o Romano disse assim. Eu espero muito. Já que Agora, Wagner eu na quero- Bahia, os Doutor Viana Eduardo, lá, vamos ser lá no sinceros Acre, também naquilo e que o toca Narciso PMDB, colocou. João? com oligarquias. Naquilo que o Narciso colocou, seu partido foi contra a Cláusula de barreira. Nós somos Foi quem contra entrou isso. com a ação. Vamos ser Nós somos sinceros aí, contra. doutor Eduardo. Olhando nos olhos, Oi, Nuno. vocês foram contra porque talvez o partido de vocês se extinguisse. Vamos ser bem Claro, claros. Não, mas não. Claro que isso, sim, claro, João. isso. Não é que o partido seja extinto. Não. O partido Extinto pode não. existir. Não manda representante do Congresso Nacional. É isso, Claro. então, na prática, Claro. tudo Aí não tem fundo partidário. Aliás, Não tem tempo de Não tem tempo de televisão. televisão. aliás, essa tese sobre número de partidos, essa tese sobre cláusula de Tinha barreira, perspectiva da federação. é exatamente quem defende são os grandes partidos. São os grandes partidos que defendem isso. E o que nós defendemos é que a sociedade ela tem que ser espelhada nos seus vários olhares. Não importa. Quer dizer, Agora, você com 5, 6 partidos não representaria Não, esse sim, partido. não representaria. Pode E ter o que problema ter não é o número. O Narciso disse Partido mesmo. do preto, há do 220 pardo, anos, do deficiente. Não tem o partido há da mulher. 220 anos, os Estados Unidos têm Partido do dois Corinthians. partidos. Do Agora, por Corinthians. baixo... Tem são 100. A gloriosa mais de do 100. mais de Flamengo. 100. Tem mais de 100. Mas não tem dinheiro público financiando. Aí sim. Não tem fundo partidário. Não tem fundo Aí partidário. você regula. Não tem. Mas você não Não impede tem do partido líder na participar. Câmara de Não tem Senado. líder. Você não tem Você fundo não partidário, impede não o tem partido líder. participar. Não tem carro, chapa branca para o líder. Então isso aqui nós Mas temos aí é que que eu lhe ter. pergunto, seria uma deixa eu beleza falar. discutir isso aí. Essas eleições municipais, Ah, com Lava Jato, com Polícia Federal prendendo, afastando o prefeito, e ela vai ser um marco para o eleitor? Por exemplo, é possível que nós tenhamos uma eleição com menos corrupção do que já aconteceu no passado? depende de como você, o que, é que você Pergunta para o senhor e considera... também para o deputado Eduardo Faria e Tá, os debatedores. do que você considera corrupção. Eu acho, por exemplo, que o financiamento privado de campanha que saiu é um horror. Por quê? Porque você fica com a hipocrisia de que... O os caras- PMDB vai gastar que os- mais de 160 Não, o mil PMDB reais. não tem como... Eu estou falando da compra de votos, por exemplo. Nós sabemos que de uns 10, 15 anos para cá, Frente Popular, eu não vou dizer que nós sejamos tão puros nesse processo, mas nós éramos, digamos, amantes. Vocês realmente arregaçaram isso brutalmente, esse lance da compra de votos. Tu acredita que isso vai deixar de existir, Astério Moreira? Vai ser tudo contabilizado pelas brumas, pelos porões, etc. E tal, então, porque os cabas são bons. Tem um método alemão chamado de ZOP, que as pessoas fazem para saber como é que não é pego e tal e tal. A Polícia Federal, sabe, se ela vier trabalhar aqui, coloque 10 vezes maior contingente, que eles não dão conta nem da droga. Nem da droga que tem que prender aqui na Bolívia, aqui no Peru, lá em cima. Nem da droga eles dão. Tá? Um tribunal regional eleitoral que fica lá distante, etc. Então, isso é uma hipocrisia, isso é uma tolice. Isso não resolverá nada. O PMDB vai gastar o mínimo que pode, não vai comprar votos,
tá certo? Nessa campanha, não comprará votos, dirá na televisão, não venda o seu voto. Junto com o seu voto vai a sua honra, se é que você tem. Tu tá me entendendo? Então, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim, Astério Moreira. Então, agora você vai dizer que todos esses mecanismos vão ser proibidos. Permita uma parte, João. Claro que sim, eu só estou criando um caso para a gente conversar. Muito bom. É para depois passar para o Eduardo. O problema todo, e aí eu volto àquilo que eu dizia no início, o discurso da miséria satisfaz muito as esquerdas. E eu vou dizer por quê. Porque à medida que você tem a miséria reinante e um filho doente em casa, e você não tem dinheiro para o remédio, você não tem, muitas vezes, condições de operar em alta complexidade, você apela para quem está no poder. Apela para quem está no poder. Eu, uma vez, me pedi voto a uma senhora, ela disse para mim, não, eu não posso votar, e era quase parente. Aí tirou o óculos que usava, aí disse, você está vendo aqui, meu filho? Eu estou enxergando porque deputado tal me deu. Isso. Uhum. E eu não posso, enquanto ele viver, deixar de votar nele. Antes de passar para o Eduardo, eu queria só dizer mais uma então coisa. É isso que eu quero dizer. Você mal interpretado, mas realmente... É o debate dos anjinhos dentro da memória e do cérebro. O problema é o seguinte, há um coitadismo nesse evento. Qual é o coitadismo? O povo não pode, só tem que pegar o candidato e tal. Você tem que responsabilizar na cadeia o povo e o eleitor vagabundo que vende o seu voto. Tá certo? Você tem, não deixa o povo. Isso na justiça, então. O coitadinho do povo, coitadinho, o pilantra, o ladrão é o desgraçado do candidato, que eu queria até depois discutir. Esse negócio do umbigo, uma proposta do umbigo do candidato. O cabo eleitoral profissional. Deixa eu dar Vamos. Então, eu acho que. Com a palavra. Até para criar. Não é criar polêmica, mas é bom criar uma ser polêmica. contraditório. Claro. O PMDB não é o melhor exemplo sobre Não, eu de disse voto. primeiramente Então, isso. Nós as não somos a Vestal. Mas nunca dissemos. Vocês disseram que eram a Vestal e se tornaram então a maior prostituta do mundo. Mas Foi com isso. com relação ao Lava Jato, eu palavra, acho que doutor. o Brasil vai sair muito melhor desse processo do que entrou. Isso não tenho dúvida nenhuma. O processo do Lava Jato, desse processo de transparência que está se buscando, de coisas que a gente não via no Brasil. Grandes empresários sendo presos, políticos renomados e de nomes sendo presos, investigados. Eu acho que isso é um processo que a gente tem que elogiar do ponto de vista do que isso vai significar para a nossa sociedade no futuro. Agora, eu espero muito que isso não seja apenas um casuísmo, que isso seja uma regra daqui para frente nesse país. Que a gente consiga ter uma justiça firme, uma justiça que realmente responda aquilo que a sociedade espera dela. Não dá para ser porque querem tirar o PT, porque querem atingir o Lula, porque querem pegar o Temer, ou sei lá o quê. Ela tem que ser uma regra geral. Sim, claro. E me preocupa muito, porque se você for ver, dos 3 poderes que são a base do nosso Estado democrático, você já teve uma profunda investigação e uma devassa no Legislativo, e está tendo ainda, no Executivo como nunca se teve, como está tendo agora, mas nós não abrimos ainda a caixa preta do Judiciário. E em alguns aspectos, e aqui não vai ninguém querendo denegrir a imagem de qualquer juiz ou de qualquer instância do judiciário brasileiro, mas é preciso também tomar cuidado com certas tendências que está se tendo com algumas investigações, do ponto de vista de focar, do ponto de vista de olhar só para um ponto, do ponto de vista de você não pegar de forma generalizada. Cito aqui, para ser mais claro, a questão da investigação, por exemplo, do PSDB. Quando você investiga algumas coisas ligadas ao PT ou ligado a partidos, mesmo o PMDB, você está salvando muitas das vezes, ou não dá o contorno que deveria ser dado, por exemplo, a investigações que envolvem Aécio Neves, que envolve o próprio Fernando Henrique Cardoso, que envolve outras figuras de determinado partido. Então, esse é o risco que pode manchar para a história a questão do Lava Jato. Voltando à questão ainda, viu, João? Voltando à questão da eleição municipal. Está morto? Eu acho também. Eu acho que o Aécio foi no ralo. Mas voltando à questão da eleição municipal, o Narciso, acho que no bloco anterior, fez uma viagem
por toda a Europa, não foi, Narciso? Todos nós ficamos encantados. E você com a fez pelo Nigéria. Brasil Uruguai. Foi da corte lá. Mas é o seguinte, o Narciso, nas cidades que passou, que isso é um outro componente da miséria, ele não encontrou nenhuma rua precisando de calçada. Encontrou? Você encontrou alguma rua... Nenhuma estrada com buraco. Nem estrada com buraco. Nenhuma estrada faltando, nenhuma cidade faltando água. E aqui, os governantes se aproveitam de calçar ruas, que é uma forma indireta de cooptação de voto. Mete saneamento. Fruto isso ainda da miséria. E você sabe como é que eles asfaltaram a Fruto estrada ainda da deles? miséria. Asfaltaram a estrada deles e acabaram a miséria dele com juros extorcantes. Como é que é? Extorsivos. Extorsivos. Desenvolvimento. Não, Qual usura? tirando do terceiro mundo. Não, mas aí é cobrando juros malucos. Não, isso é concepção da explorando. teoria do imperialismo. Essa é a concepção. Ou Os seja, nossos países, aí é E tranquilo. por isso que eu estou dizendo, Coisa não, que a nós gente não somos tem- pobres ou seja, porque eles são ricos. os Estados Unidos são ricos porque roubaram dos pobrezinhos, dos africanos. Mas é, os Não. Estados Unidos sai de 13 colônias e é esse por isso monstro que que é eu digo hoje, o seguinte, roubando tá certo. terras do México, No roubando dia que terras acabar com a miséria, da acaba o Espanha. discurso deles. O México perdeu 50% do território em menos de 20 anos para os Estados Unidos. Você entendeu a minha tese? Entendi. Não, Concordo. só para concluir. A minha tese é essa e continua valendo, ele acaba de confirmar. No dia que acabar esse discurso, acabar Mas a ele é miséria... real, não vai acabar porque ele é real. Não, acabou a miséria, acabou o discurso. A questão da miséria no mundo é uma questão de distribuição de renda. Isso é Lógico. claro. Claro, sim, ninguém vai Então, discutir nós estamos isso. falando de quê? Onde é que Pois está a renda indo? A renda está indo para a Europa. Deputado, É. se você me pergunta, O Chile... Meu Deus. A Coreia. qual foi o mais gravíssimo dos erros, esse para mim, o erro primário e emblemático dos 13 anos de governo do PT, foi a opção preferencial que eles fizeram para os países pobres. Certa vez, Sussu? Eu acho que foi o que Não, salvou. não foi nem Eu isso. acho que foi o que atrasou. Foi Sussu, não foi Norte-Sul A Marola nem chegar Sul, aqui. não. Deixa eu concluir. Certa vez, quando o Adib Jatene, ministro da Saúde do governo Collor, quis implantar a CPMF, ele queria implantar a CPMF Para a exatamente saúde. para financiar exclusivamente a saúde. Sim. Aí os governos dali para frente, para onde menos mandou recursos Foi pra CPMF, foi para a saúde. saúde. Verdade. Aí eu vi do Adib Jatene uma frase, eu vi de corpo presente, ele dizer que o mal do pobre é porque é filho de pobre, irmão de pobre, Neto de pobre. neto de pobre, Bisneto de pobre. mora numa rua de pobre, num bairro de pobre, numa cidade de pobre. Então, nós, com o potencial que nós tínhamos, se nós tivéssemos largado de mão, de abrir mão da ALCA, da unidade da União Europeia, Outro dos Estados programa. Unidos, Outro programa maravilhoso. escuta, Eu acho que não... escuta, aí Sim. nós fomos, olha os parceiros que nós fomos procurar. Gente, só gente boa. Não, a China. A Venezuela A absolutamente... China é econômica. A China, pois é. Mas A foi o primeiro. Venezuela- Ela é um modelo, né? A Venezuela absolutamente... Deixa eu abortar logo. A isso. China- Não, a você não China é vai econômica. abortar, porque eu quero lembrar do BRICS. O BRICS não é Venezuela, não. Hein? O BRICS do Brasil. O BRICS não é Venezuela. não. É É Rússia, a segunda China, economia do é mundo, Índia. que é a China. É a A quinta, Índia. que é a Por Índia. favor, me é dê a essa sexta, que é a Ô, brasileira. doutor, me diga uma coisa. Não, esse discurso... Eduardo Farias, o que tem o BRICS que ver com isso? Nós temos Não, que... Não, peraí. Fez opção pelos pobres Não, e deixa eu pra terminar. Não, peraí, deixa eu terminar. Não, nós fizemos o BRICS tem um opção comércio por outra. mínimo, o Brasil tem um comércio mínimo com a Rússia. O Brasil tem um comércio mínimo com a África do Sul. Imenso com a China. O Brasil tem um Imenso com a comércio China. insignificante com a Índia e tem um grande comércio E com, é a o China, maior com a China. porque todo o mundo, Europa, a zona do euro e o ALCA tem comércio com a China. Ele O Brasil tem não tem. ele tem um grande comércio Essa com a invenção China, do não BRICS, esse deixou de negócio ter. da Mariana Chauí, isso é uma estupidez, isso é isso uma não é Mariana ignorância. Chauí, não, O que o Brasil isso tem que ver? É o líder dos BRICS. Olhe. Não cita essa mulher. Não, mas Não, mas ela isso é não a é grande mais- ideóloga. Aí, mais um detalhe. não é dela. Não acredito. O Brasil só é mais avançado tecnologicamente Esse daí, né, nos que BRICS, diz que odeia a sabe classe por quê? média? Aquela O Brasil só é mais avançado tecnologicamente dos BRICS com a África do Sul, que o Brasil é superior. O Brasil é altamente inferior à Rússia.
altamente inferior à China, altamente inferior, Negativo, João, nós estamos falando da altamente sexta- inferior estamos falando à da quinta Índia, eu estou economia do falando mundo. tecnologicamente falando, e as Tudo bem, economias pode que ser. serão. A Pode renda ser. per capita da Rússia é muito maior do Olha que a nossa. só, o Brasil- E o Brasil não tem nada a ver com esse negócio do BRIC, que foi uma invenção, Mas isso não deixa pode ser eu ver, categoria eu quero- teórica, eu- deputado, me tudo bem, desculpe. eu quero só... Isso é uma eu quero tolice. só Ele chamar um abortou a aspecto... sua É uma ideia ou grande não tolice. Eu quero só chamar Abortou, um não. aspecto, o Narciso e João, Dos BRICS. dos BRICS desse debate, que é o seguinte. Está se dizendo que o Brasil está no fundo do poço, uma miséria, isso é falácia. A economia brasileira só está precisando de um pouco de credibilidade, de resolução da crise política, para não dar 6 meses nós estamos novamente na crista da onda. Por quê? Porque nós temos base, Eu coloquei nós 10 temos sistema bancário, É um milagre, o ele. sistema bancário brasileiro é um dos mais sólidos. Vale mais baixo que esse não tem, vale como dá para ser Ministério da Eu Economia. não iria, lhe digo logo. Doutor, Você está fazendo um dado Doutor, tá que vai ótimo. sumir. Não, Quando nós não é chegarmos meu, no fundo do poço, não é meu, já não é meu. olhamos, Ele não tá já falando enxergamos. aqui do Quando nós governo chegarmos do no PT, fundo não, tá do falando da poço, economia nós vamos levar Da ainda economia brasileira. 4 a politizando. 5 anos Da economia com uma brasileira. economia corretíssima para termos o nível, a recuperação da economia brasileira. Deixa eu só terminar Não aqui se meu iluda, raciocínio. Nós ainda vamos ter mais desemprego. O que foi feito, doutor Eduardo Nós Farias, precisamos de esse credibilidade. pessoal fez uma barbaridade na Eu economia vou brasileira. concluir Eles aqui. fez uma lambança. Não. Esses caras destruíram Terminou a economia o programa. brasileira. João, Terminou o deixa eu programa. só terminar um Eu nem raciocínio. falei que o Lula Eles tá Até, eles acabaram com a até o economia Lula, brasileira, até o doutor. Lula, a economia brasileira já era forte na No colônia. segundo Você sabia governo que na Lula colônia começou a o Brasil loucura tinha uma e economia na- maior do que a de E Portugal? na Dilma foi a... E de Mas, quase todas. Foi a... Portugal, o delírio. Portugal o delírio. tem uma área menor do que São Paulo e a população menor do que São Paulo. Mas era a sede do reino. Era a sede do reino. Eu só quero dizer o seguinte: da colônia até o governo Lula, todo mundo dizia que isso aqui era um cachorro pirento e que a gente não ia dar certo. E a gente já era uma economia forte. Com o Lula, pagou-se a dívida externa, tirou-se 30 milhões da pobreza, não pagou, fez um monte de coisa. Doutor, isso é Aí- outra fantasia. Isso é outra fantasia. Não pagou, não. Não, doutor. vai quando ficar a gente para fala outro pagar, programa. Pagou não, é a doutor. capacidade de pagamento, não é? mentira. Vai Não, ficar para pagamento. outro programa. Você imagina, você tem Pagou argumento não, para doutor. jogar para nós. Vai ficar para outro Imagina programa. que você joga lá pra Olha só, periferia. olha só. Porque eu vou te- 3 Não, quer liberais dizer que contra um marxista Ele- democrático. Não menospreze Seu a modelo. inteligência Um liberal do povo. democrático. Não, Liberal Esse aqui é democrático. liberal conservador. É? olha os outros. E aquele Quando também. eu A apontei Venezuela você é foi Osmir. um sistema Não. social. Osmir, Pagou não, doutor. Isso aí é uma Osmir. Trocou a dívida externa pela segundo dívida interna. deputado João, Em vez de Só estar isso. pagando 1% de juros, Ao invés de estar tá pagando por cento de juros, está pagando 13. São esses Deputado João. negócios Quando a brutais. gente fala pagar, Tá é a certo? capacidade que tem. Não, ele controlou, o Brasil controlou e trocou um juro de 1% por um juro de Controlou. 14,25%. Tanto é que ninguém vai- que é a dívida externa, Ninguém nem interna, que é a conhece taxa de mais. juros alta. A Essa- discussão A nova essa- geração continua, nem conhece mais o que é FMI. mas o programa É a já nossa geração terminou. conheceu, Vamos até sugerir. obrigado, Osmir. Você acaba de, só um minutinho, ele acaba de defender que o Estado brasileiro, do Acre, o Estado do Acre, elogiou por ter capacidade de se endividar. Agora está contra o FMI, porque Não é contra. não tem capacidade é contra de o que foi o endividamento. FMI. A geração do João sabe o que O foi a minha, discurso da a sua, do esquerda, Narciso. discurso da sabe o esquerda que foi o é sempre FMI de para o Brasil. conveniência. O neoliberalismo, fora FMI. Isso, e tal, tal, tal. que acabou, não tem mais Não, isso. na verdade é o seguinte, o FMI veio fazer eu só te empresto se tu tiver vergonha de não ficar gastando aí Ok. feito Terminou um o programa. Hoje não vem mais porque nós temos Foi 300 feito Eu vou encerrar o milhões de programa dólares assim na- mesmo. Mas olha a devassidão que houve. Não aí. tem como, tá? Obrigado pela audiência. Tenha um bom final de semana. Obrigado, deputado João Correia, um deputado prazer Eduardo enorme. Farias, candidato a Doutor, você vereador não calcula nessas quanto é eleições. tá- Candidato a tá- vereador, pelo que eu fazer souber. campanha. Não, não estou fazendo, porque ele é pré-candidato a vereador. Só vai disputar a eleição. Sabia? Deixa eu Narciso, obrigado. Não tem como. Não, deixa eu Estourou só, 10 minutos. Deixa eu só dizer uma frase para encerrar isso aqui Sim, tudo. tá, diga. Nós só vamos acabar com o comunismo no Brasil e o Partido do Deputado quando todos eles tiverem com os bolsos cheios de dinheiro. Porque não existe. não existe- Obrigado pela audiência. Final de programa. João, boa noite. Doutor Eduardo, boa noite. Osmir, boa noite. Triste América Latina pelas esquerdas. Narciso, boa noite. Obrigado e até a semana que vem com o Tribuna Livre. Todo mundo sabe, meu amigo Sérgio. Vou mandar mesmo.